Irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, um dia chuvoso, principalmente agora no final da tarde, mas fico feliz dos irmãos estarem aqui. Os irmãos chegaram bem, outros talvez não puderam vir, mas nós vamos, nessa hora, abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Nós vamos começar a falar nessa noite sobre o Natal, temas específicos acerca do Natal, e hoje nós vamos refletir sobre o glorioso Deus do Natal. O glorioso Deus do Natal. As narrativas bíblicas do nascimento de Jesus nos fornecem revelações muito interessantes sobre quem é o nosso Criador. Quem é o nosso Deus eterno? Nessa noite nós vamos aprender pelo menos 3 aspectos da pessoa desse Deus maravilhoso. Nós vamos observar 3 cenas do Natal de Jesus, o verdadeiro Natal. E nós vamos então conhecer um pouco mais, observando essas cenas, sobre quem é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 aspectos da pessoa de Deus, pensando nas cenas do Natal. Em primeiro lugar, o Natal revela, ou o cenário bíblico do Natal apresenta um Deus do impossível. Na história bíblica do nascimento de Jesus, nós aprendemos muito sobre a onipotência de Deus, que o nosso Deus é um Deus que faz tudo o que lhe apraz, um Deus do impossível, um Deus que não tem obstáculos para que Ele possa cumprir os seus propósitos, um Deus que não se esbarra em limitações, um Deus que é ilimitado em poder. O Evangelho de Lucas descreve pelo menos 2 histórias relacionadas ao Natal que apresentam esse Deus do impossível, o Deus onipotente. No caso, 2 mulheres muito simples, 2 mulheres piedosas, 2 mulheres que ficaram grávidas, mas o detalhe é que elas não deveriam ter ficado grávidas. 2 mulheres que engravidaram de uma forma incomum, de uma forma não natural. Elas engravidaram devido a intervenções miraculosas de Deus. E a primeira grávida que nós vamos mencionar, que está relacionada à história do Natal e que revela o Deus do impossível, é Isabel. São 2 histórias de milagres envolvendo o Natal que mostram o Deus do impossível. A história de uma mulher idosa que fica grávida, sendo estéril, e uma outra história de gravidez de uma jovem virgem. Em primeiro lugar, a história de uma idosa que era estéril e que engravidou de uma forma miraculosa. E essa grávida, idosa, que era estéril, o nome dela é Isabel. Tudo indica que Isabel e seu esposo Zacarias queriam muito ter um filho. Era o desejo das mulheres judias, naquele tempo bíblico, ter um filho. Uma mulher que não tinha filho era considerada uma mulher até mesmo de segunda linha, uma mulher amaldiçoada. Uma mulher, ela se sentia abençoada quando ela era fértil. Então, ter filho para uma mulher no tempo bíblico era sinônimo de uma mulher abençoada por Deus. Isabel, ela queria
sentir o gosto, o prazer de ter pelo menos um filho. E Zacarias, o esposo de Isabel, não era diferente. Era o sonho daquele homem ter um filho. Mas a gravidez de Isabel, humanamente falando, era impossível, porque ela era uma mulher idosa e não tinha filho até então. Vejam só o que diz Lucas capítulo 1, versículo 7. Mas eles não tinham filhos. Eles quem? Isabel e Zacarias. Porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Percebam o que o texto de Lucas está dizendo. Havia uma mulher que queria filhos, um homem também, mas a mulher, ela tinha uma impossibilidade natural de realizar esse sonho. A impossibilidade era o quê? Ela era estéril, ela não era apta, o organismo dela não era apto para ter um filho, para engravidar, e ela também era idosa, e o marido dela também. Então aquilo era uma impossibilidade para que Isabel tivesse um filho. Hoje em dia, com o avanço da medicina, da ciência, até a gente tem alguns casos de casais um pouco mais velhos que conseguem então ter filhos, com certo risco, mas conseguem ter um filho, outro. Mas naquele tempo bíblico, no tempo de Isabel, de Zacarias, não havia esses recursos da medicina. Isabel, então, e Zacarias viveram anos a fio, orando e colocando a esperança em Deus. Muitos anos de espera por um milagre, por uma intervenção da graça de Deus em suas vidas, como talvez algumas pessoas aqui nessa noite estejam aguardando por um certo tempo alguma intervenção de Deus em suas vidas. Quantas pessoas, casais, famílias, estão à espera de uma intervenção do poder de Deus na vida dessas pessoas? Zacarias e Isabel conheciam o Deus das Escrituras Sagradas. Eles sabiam que Deus, Ele não estava ausente da história. O nosso Deus, Ele não criou o universo como quem fosse um relojoeiro que criou um relógio, deu corda nele e se afastou da sua criação. Pelo contrário, aquele casal sabia que, apesar de Deus ser transcendente, um Deus imensurável, um Deus ilimitado, infinito, Ele também é um Deus imanente, ou seja, Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que cuida da sua criação. Isabel e Zacarias sabiam, por exemplo, histórias famosas no Antigo Testamento da visitação desse Deus a mulheres que estavam na mesma situação de Isabel, como as 3 matriarcas do povo de Israel. Sara também era uma mulher estéril, idosa e não tinha filhos. Mas Deus fez com que Sara tivesse um filho que fosse depois alguém que geraria toda a descendência de Israel e, consequentemente, o Messias, o Cristo. Nós temos a história de Rebeca também, que foi uma matriarca de Israel, que também era estéril e não podia ter filhos. Nós temos a história de Raquel, que também era estéril. Mulheres fundamentais na formação, na constituição do povo de Deus no Antigo Testamento. Todo o povo de Israel saiu dessas mulheres. E todas elas eram estéreis. Mas Deus agiu de uma maneira poderosa, realizando intervenções miraculosas na vida dessas mulheres. Isabel e Zacarias conheciam essas histórias.
bíblicas, sabiam que essas histórias não eram contos da carrochinha, mas eram verdades que Deus havia registrado na sua palavra, sobre o poder dele na vida daqueles que creem e confiam nele. Então Lucas, ele narra aí a história de Zacarias e Isabel, nesse cenário de impossibilidades. E Lucas demonstra um Deus que intervém com poder. Zacarias, certo dia, estava no templo, porque ele era sacerdote, ele estava na sua função sacerdotal em Jerusalém, e eis que um anjo do Senhor lhe apareceu e trouxe uma mensagem de Deus para Zacarias. E a mensagem dizia o seguinte, em Lucas 1, 13 e 14, o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Então o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, esposo de Isabel, e disse que Deus havia ouvido as orações deles e havia decidido agir com poder e graça, atendendo à oração daqueles servos do Senhor, fazendo com que Isabel, mesmo diante de um cenário de impossibilidades, humanamente falando, pudesse engravidar de uma maneira sobrenatural. E Deus então realizou um milagre na vida desse casal, fazendo com que Isabel, mesmo estéril e idosa, engravidasse e tivesse um filho chamado João Batista. E esse filho seria importantíssimo na história também do povo de Deus, precedendo o Messias, preparando o caminho para o Messias. Duas observações nesse versículo, pensando sobre um Deus que intervém, um Deus de milagres, um Deus do impossível, pensando nesse cenário do Natal que revela esse Deus onipotente. Em primeiro lugar, milagres são ações da graça de Deus na vida das pessoas. Milagres, eles não são dados para nós porque nós merecemos esses milagres. Eles são dádivas de Deus. Isabel e Zacarias não tinham mérito suficiente para receberem aquele milagre. Eles receberam porque Deus decidiu, de uma forma graciosa, intervir com poder. Mas tem um detalhe, meus irmãos, que parece que acontece muito na vida daqueles que perseveram em oração. O milagre é por causa da graça de Deus, nós não merecemos, mas dá a impressão, eu tenho uma certeza de que milagres acontecem mais na vida daqueles que oram e confiam no Senhor e perseveram confiantes no Senhor. É assim que diz a história toda da Bíblia. Deus age com graça, com poder, não é mérito humano, mas me parece que essas intervenções acontecem com grande frequência na vida daqueles que entregam tudo a Deus e confiam no Senhor, como no caso de Zacarias e Isabel. Você tem orado? Você de repente está à espera de uma intervenção de Deus e você reconhece que não merece. Eu me lembro, meus irmãos, quando a minha filha nasceu e nós passamos por um sufoco muito grande, pela forma que ela nasceu, as dificuldades, por ter sido prematura, por má formação ainda do pulmão e ter ficado na UTI. Eu me lembro que na noite em que ela nasceu foi de uma forma súbita, inesperada, e os irmãos estavam aqui no culto de oração. Eu nem consegui chegar no culto de oração, a gente estava no hospital e ela nasceu. E parecia que a gente ia levar a Maria Júlia ali só para fazer um ultrassom, alguma coisa, e ela nasceu.
A gente não tinha ainda nem arrumado o quarto dela. A gente já tinha comprado os móveis, mas a gente estava tranquilo porque os móveis iam chegar dali 1 mês e pouco. Ela chegou muito adiantado. E eu me lembro que eu saí meio atordoado do hospital aquele dia, depois de vê-la rapidinho ali, a médica me mostrou. E a médica já colocá-la na ambulância e levá-la para a UTI num outro hospital. Eu lembro que eu saí chorando e orando e pedindo a misericórdia de Deus e reconhecendo: Deus, eu não mereço esse milagre, Senhor. Eu sou pecador, eu não tenho crédito diante do Senhor, não há nada em mim que possa exigir isso de Ti. Mas Deus, eu suplico ao Senhor, age com misericórdia, Deus, e poder. E Deus agiu, graças a Ele, louvado seja o nome dEle. Não impus nenhuma exigência para Deus, porque eu reconhecia que não há nada em mim para fazer Deus se mover. Mas me parece que na oração, e eu tenho certeza disso, quando nós confiamos nisso, esse Deus de graça, Ele muitas vezes intervém de uma maneira poderosa, como fez com Zacarias e Isabel. Foi pela graça que houve o milagre, ao mesmo tempo que foi por causa da oração e perseverança daqueles irmãos. Um outro detalhe que eu aprendo nesse versículo, nesse texto sobre milagres, é de que eles são recebidos, os milagres, desse Deus do impossível, no tempo de Deus, nunca no nosso tempo. O tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo, não que seja pior, pelo contrário, é o tempo certo. O nosso tempo é o Cronos, de onde vem a palavra cronologia, cronômetro. O nosso tempo é o segundo após segundo, horas, dias, semanas, meses. Deus, Ele trabalha com o seu tempo kairos, o momento na história que Ele decide agir de uma maneira marcante, impactante, onde todos têm certeza de que foram visitados pelo Eterno. E foi o que aconteceu aí. Nessa narrativa bíblica, Deus interveio com poder na vida de Zacarias e Isabel, mas foi no tempo do Senhor. Talvez, dizem os historiadores, os comentaristas bíblicos, Zacarias e Isabel passaram cerca de 30 anos orando, buscando a Deus, porque o anjo disse que Deus ouviu a oração deles. Eles oravam, mas foi no tempo do Senhor. Foi no tempo que deveria acontecer. Tudo se encaixando. O tempo de João Batista nascer, junto ali com o Messias, o Cristo, para preceder o Cristo aos de Israel. Meus irmãos, eu não posso dizer hoje o meu milagre vai chegar, não posso dizer que o milagre acontece no meu tempo, mas eu posso crer que o milagre pode chegar a qualquer momento, pelo poder de Deus e pela graça e misericórdia de Deus, como chegou na vida de Zacarias, e aquilo trouxe grande alegria para aquela família. A mensagem que eu aprendo aí nesse cenário envolvendo o Natal é que você deve continuar confiando no Senhor, orando e buscando, depositando a sua fé no Senhor, crendo que é possível sim ser visitado pelo Senhor, visitado de uma forma poderosa, miraculosa. Um outro milagre que acontece aí no Natal, ou nos textos
do Natal, lições sobre o milagre ali, acontece com mais frequência na vida de quem persevera em oração e acontece no tempo de Deus. E um outro milagre que acontece no cenário do Natal é o mais conhecido, que é a gravidez de uma jovem virgem. Primeiro, a gravidez de uma mulher idosa e estéril. Agora, outra coisa impossível aos olhos humanos, a gravidez de uma jovem, mas virgem. E essa jovem, o nome dela é Maria. Ela era jovem, provavelmente ela tinha cerca de 15 a 17 anos nessa época. Ela era uma jovem fértil, ao contrário da Isabel, que era prima de Maria. Como eu sei que Maria era fértil? Porque depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos. Você pode ler depois, se você quiser, Marcos capítulo 6, versículo 3, vai dizer que pelo menos Maria teve 6 filhos no mínimo. No mínimo, 4 homens e 2 mulheres, que eram irmãos de Jesus por parte de Maria. Ela era fértil, era jovem, mas era solteira e era virgem. A questão é que quando Maria engravidou na sua primeira vez, ela não teve relações com José, ela era noiva de José. O anjo Gabriel apareceu a ela e anunciou a ela que ela ficaria grávida. E ela ficou assustada com aquilo. Ela disse para o anjo: como se fará isso, eu sendo virgem e não tenho relação com homem algum? Ou seja, humanamente falando, Maria raciocinou dessa forma. Ela disse para o anjo: mas como eu vou ficar grávida sendo virgem? Eu não tenho relação com homem nenhum. Maria é uma mulher piedosa, e o anjo disse que ela ficaria grávida não por meios humanos, mas por uma intervenção do Deus do impossível, o Deus onipotente. Quando em Lucas 1,35 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E o anjo ainda, depois de anunciar para Maria que ela ficaria grávida por causa da intervenção de Deus, esse Deus o impossível, não era por meio humano, depois do anjo dizer que ela seria coberta pelo poder do Altíssimo, o Deus o impossível, e ela teria então um filho, o anjo ainda disse para ela que Isabel ficou grávida, para ela descansar naquela mensagem que era digna de confiança. O anjo disse para Maria, depois de anunciar que ela ficaria grávida pelo poder do Altíssimo: Maria, por que você está assombrada por isso, admirada de Deus fazer isso? Você lembra de que sua prima Isabel, ela já está grávida de 6 meses, e você lembra de como Isabel engravidou? Foi porque Deus interveio na vida dela. Ela era uma idosa e estéril, ela está grávida. E o anjo diz para Maria: pois para Deus nada é impossível. O anjo anuncia: você vai ficar grávida sendo virgem pelo poder do Altíssimo. Isabel já está grávida, ela não podia ter filhos também, o Deus impossível também agiu na vida dela. Maria, para Deus nada é impossível. Nenhuma idosa estéril ficar grávida, como a sua prima Isabel, e nenhuma virgem ficar grávida, sem ter relações com homem algum. O Deus do impossível, a pergunta que nós
fazemos para finalizar esse ponto? É o seu Deus, é o nosso Deus. Que nessa noite, meus irmãos, pensando nesse cenário do Natal, das narrativas bíblicas sobre o Natal, essas histórias de intervenções de Deus de formas miraculosas, essas histórias que revelam um Deus do impossível, um Deus onipotente, que elas venham nos fortalecer na fé, na nossa esperança no Senhor, que fiquemos arraigados de todo o coração na esperança de um Deus que está vivo, que está presente e que age. Nós vemos aí histórias de Natal que comprovam que para Deus não há barreiras, para que Ele haja com poder. Meus irmãos, eu não sei como há ou como está a sua vida, mas que nós possamos, nessa noite, pensarmos na Bíblia, naquilo que a palavra apresenta sobre o nosso Deus, e que nós possamos confiar no Senhor. Ele pode restaurar a nossa sorte, a nossa vida, o nosso casamento, Ele pode transformar o nosso viver, e Ele pode realizar o maior dos milagres, que é nos dar salvação, ou dar salvação àquele que ainda se vê perdido, longe de Deus. Interessante que um jovem certa vez apareceu, chegou diante de Jesus, um jovem rico, e ele rejeitou a salvação do Senhor. E os discípulos ficaram admirados com a rejeição daquele jovem. E os discípulos perguntaram para o Senhor: Mestre, quem pode ser salvo? A mentalidade deles era o seguinte: naquela época se pensava que uma pessoa rica financeiramente era alguém que era abençoada por Deus. Se ele, um rico, rejeitou e não pode se salvar, quem é que pode? Nós podemos nos salvar? Nós que somos Zés ninguém. E Cristo falou para os discípulos: o que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação é impossível para o homem não pode salvar a si mesmo. A salvação é um milagre, é o maior dos milagres. A regeneração, o nascer de novo, a vida eterna, a gente só pode ter por causa da graça de Deus e do poder dEle, nos trazendo da morte para a vida. Que nesse tempo do Natal você lembre disso, de que nosso Deus é o Deus impossível. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue para Ele, porque Ele pode te salvar, Ele pode te transformar, Ele pode realizar algo maravilhoso na sua vida. Só Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. E se você já é crente, que você possa confiar no Senhor, seja qual for a situação difícil que você está enfrentando. O glorioso Deus do Natal, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da história. Nós vamos ver um outro cenário do Natal, das narrativas do Natal, e nós vamos ver que Deus, Ele não só é o Deus do impossível, o Deus onipotente, mas Ele é também o Deus da história. Na época em que Maria ficou grávida, de uma maneira que nós já vimos, milagrosa, ela estava esperando então Jesus nascer, e ela e José, seu noivo, moravam numa cidade de nome Nazaré. José e Maria viviam na cidadezinha, perto da região ali do Mar da Galileia, ao norte de Israel, chamada Nazaré. José era carpinteiro, José ele tinha negócios ali. Ele era alguém que tinha ali a sua marcenaria, ou a sua carpintaria. E tudo levava a crer que Maria, ela estava no final da sua gravidez, quando ainda morava em Nazaré. Se você ler os textos que falam sobre o nascimento do Senhor, você vai perceber exatamente isso.
Maria e José. Maria, no final da gravidez, Deus já havia feito aquele milagre da concepção, e nós vemos aí eles ainda morando em Nazaré. Mas qual que é o problema disso, pastor? Eles morarem em Nazaré e Maria grávida. O problema é que havia uma profecia de Deus, havia uma promessa de Deus relacionada ao nascimento do Messias, do Cristo. E Maria esperava o Messias, estava grávida, esperando o Cristo nascer. E essa profecia fora dita 700 anos antes de Jesus nascer, por um profeta de nome Miqueias. E a profecia que Miqueias trouxe 700 anos antes de Jesus nascer, era que o Messias não nasceria em Nazaré. O Messias nasceria onde? Em Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Seria em Belém que o Messias nasceria, mas Maria estava grávida no final da gravidez, aonde? Em Nazaré. Naturalmente falando, a tendência era ficar ali em Nazaré e nascer em Nazaré. Não há nenhum relato, nenhum indício que José e Maria tinham planos de ir para Belém. Parecia então que o plano de Deus seria frustrado. Seria o caráter de Deus então fiel e verdadeiro? Deus cumpriria a sua promessa? Ou será que Jesus era mesmo o Messias? Aquele que Maria esperava, estava grávida, era mesmo o Cristo? Porque se fosse o Cristo, nasceria em Belém. Então é aí que nós encontramos nessa narrativa do Natal o Deus da história, o Deus soberano, agindo, fazendo com que tudo se ajustasse conforme o plano dele na história. E de alguma forma soberana, Deus então, ele age e move simplesmente o homem mais poderoso daquela época de Jesus, César Augusto, o imperador romano. E César Augusto, de certa forma, faz com que José e Maria descessem para Belém e o plano de Deus não fosse frustrado. Eles desceram para Belém por um decreto de César Augusto, para que eles fossem ali na cidade de Belém para o recenseamento que o imperador havia ordenado. Como diz Lucas capítulo 2, versículo 1. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Então, César Augusto, no momento certo, perto do nascimento de Jesus, encomendou aquele censo. E José e Maria então precisaram descer para Belém, porque José era daquela cidade, era nativo de Belém, para participarem do censo. E foi exatamente quando José e Maria chegaram em Belém que tudo aconteceu, o nascimento de Jesus aconteceu, numa estrebaria, não havia local para eles, numa hospedaria, e Jesus nasceu ali numa estalagem, numa manjedoura, o pão da vida nascendo na cidade do pão, a cidade de Belém, conforme as Escrituras haviam dito no Antigo Testamento. O Deus da história fazendo com que suas promessas fossem cumpridas. Mesmo parecendo tudo improvável, mesmo parecendo que havia riscos de não acontecer,
Deus ele foi mexendo as peças, Deus soberanamente foi movendo tudo o que precisava para que tudo se ajustasse e convergisse para que a vontade dele fosse cumprida. Ele é o Senhor da história e ele faz tudo cooperar segundo a vontade dele. Concluindo e aplicando esse ponto, pensando sobre o Deus da história, o que significa para nós pensarmos num Deus que é regente, soberano de toda a história, por exemplo, nesse tempo nosso em que nós vivemos de crise. Deus perdeu o controle? Estamos abandonados? Ou será que esse cenário do Natal nos traz aquela visão de que não, Ele está agindo, Ele controla os detalhes da história, mesmo que para nós, aqui na nossa perspectiva limitada, humana, finita, pareça tudo de ponta cabeça. Não parecia tudo de ponta cabeça na história do Natal, parecia que não ia dar certo, parecia que as coisas não iam acontecer conforme as profecias, mas Deus foi ali enfiando a sua mão onipotente, soberana, na luva da história e fazendo com que tudo concorresse conforme Ele planejou. Será que nesse tempo em que a gente vive, talvez um desemprego, uma doença, um tempo de tratamento médico, uma quimioterapia, alguma situação em que a gente não contava, será que Deus perdeu o controle? Ou será que a gente pode crer e confiar, segundo aquilo que a Bíblia nos revela, que o nosso Deus é Senhor da história, que Ele está presente, que Ele está cuidando, e nós podemos descansar nisso. Mesmo quando tudo parecer confuso e de repente esteja assim na sua vida, confie que o Senhor é o dono da história e que a última palavra é sempre dele. O que lhe foge das mãos, o que parece talvez perdido, que não vai acontecer segundo o plano de Deus, confie no Senhor, Ele é o Deus da história. Como Jó disse, depois de Jó passar por terrível sofrimento e parecer que tudo foi por água abaixo, parecia que a vida dele tinha virado mesmo de ponta cabeça, parecia que não tinha mais jeito. No final de tudo, Deus ele vem e mostra para Jó: eu sou Senhor da história, Jó, eu cuido de tudo. E Deus reverteu a sorte de Jó, e Jó declarou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é Senhor soberano, e um dia, esse mesmo Deus, que cumpriu muitas das suas promessas, profecias como o nascimento de Jesus em Belém, aquilo que parecia improvável aconteceu porque Deus é o Senhor da história. Esse mesmo Deus, Ele também prometeu que Ele vai voltar. E mesmo que a gente olhe para esse mundo e veja o seguinte: não parece, você pode ter certeza, Ele vai voltar. Ele vai aparecer em glória, cheio de majestade, e vai levar você para o reino dele eterno. Pode parecer para fatalistas, para pessimistas e para homens que não confiam e não creem em Deus, que a história está indo à bancarrota, está tudo perdido. Mas a revelação bíblica me mostra um Deus, e eu confio nisso, que está segurando as rédeas da história. E a vitória final não será do caos, nem da morte, nem do pecado, nem do diabo, mas a vitória final será do Deus da história, será do Cristo e de todos aqueles que confiam nele. Ele é o Deus da história. E por último, o Natal me mostra um Deus glorioso
que é o Deus do impossível, o Deus da história e o Deus da alegria, da verdadeira alegria. Eu me lembro de assistir, ou de ter assistido já, vários filmes de Natal. Filmes, na maioria deles, filmes americanos. Aquele Natal com neve, com boneco de neve, enfim. Filmes onde a gente vê um cenário diferente do nosso aqui no Brasil, enfeites natalinos, árvores de Natal, também parecidos com os nossos cenários aqui, mas aquela lareira esquentando ali, todos na sala, presentes em volta de uma árvore de Natal, as pessoas então com aquele banquete, com aquela mesa farta, aquele peru ou qualquer outro tipo de comida ali na mesa, à luz de velas, ou num restaurante muito charmoso, muito bonito, e aquelas famílias ali, parece tudo encaixadinho, parece tudo perfeitinho, parece que está tudo certinho ali com aquelas pessoas. Lá fora não, lá fora estão aquelas pessoas famintas, estão aquelas pessoas esfregando o vidro assim para ver lá dentro e se perguntando por que eles felizes e nós aqui miseráveis. Já viram esses filmes? Pergunto para você, será que um Natal para ser alegre, será que a nossa vida para ter alegria, melhor falando, será que tudo precisa estar arrumadinho, certinho? Será que a gente precisa ter tudo mesmo que a gente quer para poder se alegrar? Será que a gente precisa viver um cenário de um cinema de Hollywood sobre o Natal, onde parece tudo encaixadinho para algumas pessoas, por isso elas estão alegres? Será que a gente idealiza isso para ser feliz ou para ter alegria? E de repente está chegando o Natal e não está tudo arrumadinho na minha casa, na sua casa, talvez não esteja tudo encaixadinho, talvez a gente não tenha tudo o que deseja, talvez muitas coisas a gente não tem, mas então o que vai nos dar alegria, o que nos deve dar alegria, se as coisas não estão perfeitinhas, não estão como filmes de Hollywood? O que vai trazer em essência alegria para nós? Onde nós devemos colocar o nosso coração para que tenhamos alegria? O Natal de Jesus nos ensina. Se a gente fosse entrevistar Maria no Natal verdadeiro, e a gente perguntasse para Maria: Maria, você gostaria de chegar numa pequena vila, a vila de Belém, do jeito que você chegou, cansada de viagem, no lombo de um animal, grávida, talvez de 9 meses, sentada no lombo de um animal, cerca de mais de 100 quilômetros, de Nazaré até Belém? Maria, você gostaria de ter um filho num estábulo, num lugar mal cheiroso, com alguns animais? Lembrando que o seu filho é o Messias, Maria. Você gostaria disso? Maria, você não tem medo de infecção? Olha o local onde você vai ter um filho. Com certeza, se Maria tivesse a opção de escolher, ela não escolheria nada disso, como toda mãe, como eu e você. As coisas não estavam encaixadinhas no primeiro Natal, ou no Natal verdadeiro. Estavam? Não estava tudo arrumadinho. Era um cenário meio complicado de Maria e José, e onde Jesus nasceu. Mas tinha alegria naquela manjedoura, naquele estábulo, ou não tinha? Sim ou não? Por quê? Quem era a alegria? Jesus. Nem tudo é como a gente planeja e sonha.
E pode ser que a nossa vida esteja assim nesse fim de ano. Talvez você esteja vivendo até uma situação de desemprego, uma crise, um tratamento que você não gostaria de passar. Não sei, danos materiais, sofrendo uma injustiça, algum problema. Mas você pode ter motivos de alegrar ou de se alegrar mesmo assim, se a razão da sua alegria for Cristo. A cena do Natal, imaginar aquela cena da manjedoura, do estábulo, de José e Maria ali, os pastores chegando, Cristo ali, o Messias, naquele coxo ali de cavalo, de animal, com aquela palha, nos traz grandes lições sobre o que é essencial para a nossa alegria. O essencial não é tudo estar encaixadinho materialmente, essas coisas, porque ali não tinha nada disso. Era muito simples, muito humilde, muito precário, mas tinha alegria, ali tinha louvor, ali tinha adoração a Deus, ali estava Deus, e ali estava um casal unido, ali estava uma família reunida. E a cena do Natal traz implicitamente para nós o que nos traz verdadeira alegria, que deve ser, em primeiro lugar, Jesus. Maria, quando estava vivendo aquele cenário onde nada era encaixadinho, não era um Natal americano, tudo certinho, pelo contrário, não tinha pompa nenhuma, ela foi capaz de dizer, em louvor a Deus, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como a gente está chegando nesse Natal, meus irmãos? O nosso coração está se alegrando na razão da nossa vida do Natal, que é Cristo. Lucas 2, encerrando, os anjos disseram para os pastores, que também não tinham uma vida encaixadinha, não era a vida dos sonhos, estavam lá nos pastos de Belém, não era o que alguém desejaria naquele tempo, viver num pasto. Pastor era uma profissão em que as pessoas tinham um certo preconceito, e eles estavam lá, e foi dito o seguinte: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Por quê? Que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, ou seja, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Novas de grande alegria. Alegria de ter Jesus como Salvador, alegria de ter Cristo em nossa vida, de ter vida eterna, a verdadeira alegria que não é passageira, que não é momentânea, que não depende de um banquete, mas que depende de uma pessoa, que é Jesus, e é uma alegria eterna. O local, meus irmãos, mais alegre do mundo, naquele dia em que Jesus nasceu, que não foi dia 25 de dezembro, mas foi o dia que Jesus nasceu, o dia mais, aliás, o local mais importante daquele dia não era o palácio de César Augusto em Roma. Está tudo encaixado materialmente, tinha tudo o que ele queria, o homem mais poderoso do mundo. O local de maior alegria naquele tempo do nascimento de Jesus não foi o palácio de Herodes o Grande, mas foi numa manjedoura, num estábulo simples. Por quê? Porque Cristo estava ali. Eu chego no fim do ano e eu falo para os irmãos: a minha vida não está tudo encaixadinha, não está tudo perfeito. Eu não tenho tudo o que eu sonhei, eu não tenho tudo o que eu desejo, mas eu posso dizer para os irmãos: eu tenho o motivo para me alegrar, e é Jesus. E eu tenho um outro motivo também muito importante que a cena do Natal me mostra. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, eu tenho minha família ao meu redor. Mesmo que a gente não tenha tudo o que queria, nós temos um ao outro, e nós podemos celebrar juntos, e nós podemos adorar a Deus,
e nós podemos louvar ao Senhor e desfrutar da presença dEle. Essa é a verdadeira alegria. Às vezes você está murmurando, reclamando, lamentando, por quê? Pense que na cena do Natal ela nos traz esse estalo de que o que realmente tem importância na nossa vida para nos fazer feliz. Aproveite. Se você tem seu pai, sua mãe, se você tem sua esposa, cadê sua esposa? Seu marido, seu filho, se alegre. E o mais importante, Cristo, celebre. Mesmo que na mesa não seja um Natal americano, mesmo que não tenha todas as coisas, você tem o mais importante, que é Jesus Cristo. E se você ainda não experimentou disso, abra hoje o seu coração para o Senhor e receba a verdadeira alegria da vida que é Jesus Cristo, o Salvador. Foi por causa dele que Maria disse: o meu espírito se alegra. Mesmo não tendo todas as condições que ela queria, ela podia louvar a Deus e se alegrar em Deus, o seu Salvador, que era aquela criança. Meus irmãos, o Natal revela aspectos da pessoa de Deus. Um Deus glorioso, que é onipotente, o Deus do impossível. Isso nós vemos no cenário da gravidez de Isabel e de Maria. O Deus da história, quando Deus dirige todo o curso da história, fazendo com que a história convergisse conforme os seus planos. E um Deus da alegria. Uma alegria que está contida numa pessoa que Ele enviou, que nos amou, e essa pessoa é Jesus. Que nós possamos confiar nesse Deus do impossível, esse Deus da história e esse Deus da alegria. Amém? Nós vamos orar a Deus, vamos ficar em pé. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos agora. Tenha um tempo seu com Deus. Não saia daqui nessa noite, se Deus tocou seu coração pela palavra, não saia daqui sem ter esse tempo com o Senhor, de ajustar sua vida com Deus, de colocar sua vida diante do Senhor, de colocar diante dEle aquilo que talvez tenha sido algo difícil que você está enfrentando, ou sem antes ter um encontro verdadeiro com Cristo. Aproveite esse momento em que a palavra falou com você, em que o Espírito Santo agora está agindo, para você se entregar seus dilemas, confiando em Deus como Deus da história, como Deus do impossível. Coloque, ore a Ele aí no seu lugar, fale com Deus nessa hora, no Deus da alegria, alegria que é Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, reconhecemos que ela é a verdade, e ó Deus, nós pedimos a Ti, que o Senhor venha nessa noite, abençoar cada um que está aqui presente. Essas histórias bíblicas verdadeiras do Natal, elas, ó Deus, nos trazem lições sobre um Deus que é o Senhor, um Deus do impossível. E talvez, meu Pai, haja pessoas aqui nessa noite que precisem de uma intervenção do Senhor. E nós confiamos que o Senhor pode agir e abençoar casamentos, livrar pessoas aqui, ó Deus, que estão passando situações adversas, situações, ó Deus, onde somente o Deus do impossível é que pode resolver, e a nossa confiança então está depositada no Senhor. Ó Deus, nós também buscamos a Ti nessa noite, crendo que o Senhor é o Deus da história. E talvez haja aqui pessoas, Senhor, e que o Senhor venha agir de uma maneira maravilhosa na vida dessas pessoas. Pessoas que talvez
estejam vendo suas vidas, esse momento de suas histórias, de ponta cabeça. Que o Senhor, ó Deus, venha visitá-las com graça, misericórdia e poder, em nome de Jesus, ó Deus. E, ó Deus, talvez pessoas aqui sem alegria, ou colocando alegria em outras coisas, esperando tudo se encaixar para terem alegria, que a gente possa, Senhor, nessa noite, ter alegria somente no Senhor, depositar a nossa confiança e o nosso prazer, em primeiro lugar, em Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e cada pessoa aqui. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, ó Deus glorioso. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém.